Olá, tudo bem? Neste vídeo começamos a estudar o capítulo 6 do Evangelho de João. O tema principal deste vídeo é a chamada multiplicação dos pães, de que nós já tratamos quando estudamos o Evangelho de Lucas. Vamos ver que o texto não fala em multiplicação, mas em divisão. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Assim como hoje, a grande maioria procurava Jesus em busca de solução imediata para os seus males. Poucos se ocupavam com as coisas do Espírito. Semeion, que é traduzido como sinais ou como milagres, na verdade são símbolos. Semeion é uma marca distintiva, uma maneira de demonstrar determinada coisa. O que Jesus nos oferece não são sinais. Jesus não precisa nos provar nada. Jesus nos oferece símbolos. O seu ensinamento profundo está aparentemente oculto por trás do véu dos símbolos. Jesus demonstrava o seu poder, poder que todos nós temos potencialmente, pois Jesus disse que poderíamos fazer as mesmas coisas que ele fazia e até maiores. Não faltam exemplos de pessoas capazes de realizar curas físicas, mas o objetivo de Jesus não era realizar curas físicas ou fazer demonstrações de poder. Jesus agia de modo que os símbolos escondidos por trás dos seus atos ficassem registrados e chegassem até nós. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Nos outros evangelhos, a preocupação com a alimentação das pessoas parte dos seus discípulos. Este acontecimento é narrado nos 4 evangelhos. Mateus e Marcos narram 2 multiplicações. Nada impede que Jesus tenha multiplicado os pães. Certamente, por sua incalculável superioridade, Jesus conhecia leis que nós não conhecemos. Mas o texto não fala nem em multiplicação, nem em milagre. O texto fala em 5.000 homens. Se considerarmos os outros evangelhos, temos que contar também as mulheres e as crianças. Mais de 10.000 pessoas. Reunir 10.000 pessoas naquele tempo não devia ser coisa muito simples. Os povoados tinham 100 ou 200 habitantes. Cafarnaum e Betsaida tinham entre 1.000 e 3.000 habitantes. Teriam que esvaziar várias cidades e povoados para juntar tanta gente. Vimos que era perto da Páscoa, época em que muitas caravanas passavam pela estrada que ligava Damasco a Cafarnaum, em direção a Jerusalém, para as festividades da Páscoa. Isso poderia explicar o grande número de pessoas, um número extraordinário para aquele tempo e lugar. Quando Jesus pergunta quantos pães tinham, o apóstolo André mostrou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Provavelmente foi do menino que partiu a iniciativa de oferecer o seu alimento. André não iria se apropriar da comida do menino. Jesus fala em comprar pão, mas ninguém diz que não havia comida. Alguns não tinham, mas outros certamente tinham. As pessoas que estavam na região se dirigindo a Jerusalém por ocasião das festividades da Páscoa certamente tinham provisões, não iriam viajar sem comida. E não existia o comércio como nós o conhecemos hoje.
Se fosse comprar comida para toda aquela gente, nem haveria onde comprar. O que é muito provável é que algumas pessoas tivessem comida e outras pessoas não. Não faz sentido pensar que naquela grande multidão só aquele menino tivesse comida, que aliás era muita comida para apenas um menino. André se referiu a um menino que se apresentou a ele oferecendo comida, mas é impossível que em meio àquela multidão muitas outras pessoas não tivessem comida. Logo depois disso, no versículo 30, o povo pede um sinal a Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Se Jesus tivesse acabado de multiplicar os pães, por que eles estariam pedindo um sinal? Em seguida a este episódio, Jesus caminha sobre as águas. Em Marcos e em Mateus, os seus apóstolos têm muito medo ao vê-lo, o que também é narrado aqui no Evangelho de João. Se eles tivessem presenciado a multiplicação dos pães, será que ainda estranhariam alguma coisa vinda de Jesus? Ainda nos Evangelhos de Mateus e de Marcos, os discípulos percebem que esqueceram de levar pão. É o que diz aqui em Marcos capítulo 8, versículos 14 a 17. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Jesus fala de fermento de forma figurativa. Eles entendem que Jesus falava de fermento no sentido material e Jesus os repreende. Se tivesse havido uma multiplicação milagrosa, por que Jesus perguntaria a eles se eles ainda não entenderam? Se havia algo a ser entendido, era um simbolismo. Um milagre teria falado por si mesmo. E por que eles estavam com os corações endurecidos? Se Jesus tivesse feito milagres para o povo, como teria sido a multiplicação dos pães, eles não deveriam estar contentes? Eles ficaram com os corações endurecidos justamente porque os fariseus pedem um sinal a Jesus e Jesus não faz nenhum sinal. Por isso Jesus os alerta para terem cuidado com o fermento dos fariseus. Nota-se ainda que eles esqueceram-se de levar pão. Se eles esqueceram-se de levar pão, é porque era costume entre aquelas pessoas carregarem pão consigo. Ninguém esquece de fazer algo que não faz. Só é possível esquecer algo que se faz. Então vemos que certamente muitas pessoas da multidão tinham pão. O ensinamento de Jesus é todo espiritual. Imaginarmos um milagre ou um fenômeno desconhecido considerado como milagre é muito menos provável do que imaginarmos que o que realmente aconteceu foi que, seguindo o exemplo do menino que deu os seus 5 pães e 2 peixes, e estimulados pela ação decisiva e contagiante de Jesus, cada um dos que tinham alimento tenha fugido ao seu costume de avareza e egoísmo e repartido o seu pão com o próximo. Todos repartiram o que tinham, todos comeram, todos se fartaram e ainda sobrou. Jesus disse numa outra ocasião para um jovem que queria segui-lo, que repartisse os seus bens com os pobres. Lucas capítulo 18, versículo 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. A solidariedade era um ensino básico de Jesus. Isso está claro nesta passagem de Mateus. Mateus capítulo 25, versículos 35 a 40. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá:
Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É isso que parece ter havido aqui. Um fenômeno de solidariedade espontânea, de amor ao próximo, de entendimento, como nunca havia acontecido antes. Particularmente acho isso muito mais grandioso do que um fenômeno físico. Esse episódio, conhecido como a multiplicação dos pães, nos deixa outra inestimável lição: a multiplicação dos nossos recursos de trabalho em benefício do próximo. O pouco que temos a oferecer de nós mesmos é multiplicado pela espiritualidade. Nossa boa vontade para com o próximo encontra nos bons espíritos o amparo necessário. O auxílio divino está sempre à nossa disposição, mas para recebê-lo precisamos contribuir com a nossa parte, por menor que seja. Em Mateus, Jesus pergunta aos discípulos: quantos pães tendes? Jesus não pergunta quantos pães seriam necessários para saciar a fome da multidão. Jesus quer saber apenas com quanto nós podemos contribuir. Os pães que foram oferecidos eram pães de cevada. A cevada era o alimento do pobre, era comida simples, usada muitas vezes para alimentar os animais. Assim é a nossa relação com Deus e com a espiritualidade. Pedimos em nossas orações o pão espiritual para nós e para aqueles que nos cercam. Sempre somos atendidos, desde que estejamos dispostos a contribuir com as nossas migalhas, a fazer a nossa parte, a dar o melhor de nós mesmos, mesmo que o que tivermos a oferecer seja pouco ou de pouca qualidade. Pedimos paz de espírito e proteção para nossa família. Pedimos que possamos, como instrumentos de Deus, emanar energia positiva e vontade de viver. Que possamos esclarecer a todos que estejam receptivos ao esclarecimento. Pedimos força e paz a todos que nos leem, que nos ouvem, que nos assistem. Pedimos boa disposição e alegria para todos aqueles com quem convivemos em todos os nossos círculos sociais. Sabemos que conseguimos funcionar como instrumentos de Deus quando estamos impregnados de boa vontade e mantemos à risca a disciplina a que nos propusemos. Mas se nos damos o direito de nos sentirmos cansados ou desanimados ou entediados, já não estamos contribuindo com as nossas migalhas. Já não temos os 5 pães e 2 peixes para dar início ao processo de multiplicação dos recursos. E se não contribuímos com a nossa parte, já não temos direito de pedir ajuda. Já não somos instrumentos. Repito que não duvido de modo algum que essa multiplicação possa ter ocorrido, mas não é essa a ideia que eu percebo no texto. A ideia central desta narrativa é o alimento que todos têm em comum, que é o Cristo. O Cristo é a própria vida. O Cristo está dentro de cada um de nós. Em contato com o Cristo, todos se alimentam espiritualmente. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. O povo estava ansioso por um líder. Estavam revoltados contra o domínio romano e esperavam por um líder capaz de expulsar o dominador romano. Pensaram que esse líder pudesse ser João Batista e agora transferiam as suas expectativas para Jesus. O povo esperava pelo Messias previsto nas Escrituras. Havia uma série de sinais que identificariam o Messias. Por isso a frequência com que se fala em sinais neste Evangelho. Embora o que Jesus ofereça sejam símbolos e não sinais. Jesus repete aqui um ato muito evidenciado no Evangelho de Lucas. Retira-se sozinho para o monte. Lucas diz que Jesus subia ao monte para orar. Uma lição que serve para todos nós. Para recompormos nossas energias, precisamos nos afastar daqueles que esperam de nós algo que não estamos dispostos a oferecer, por não ser esse o nosso objetivo, e elevarmos as nossas vibrações, subirmos ao monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar
e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Esse fato, visto materialmente, não tem grande significância, mas é preciso sempre buscarmos os simbolismos que se encontram por trás destes fatos. Eles iam a Cafarnaum, já estava escuro e Jesus não tinha se aproximado deles. Cafarnaum quer dizer cidade do Consolador. A ida até Cafarnaum simboliza a busca por consolo. Os discípulos de Jesus, que somos todos nós, buscam por consolo. Vem escuridão por todos os lados e não vem a presença do Cristo. A água representa o elemento gerador absoluto, o princípio material. O Cristo anda sobre o mar, ou seja, acima da materialidade. Quando o mau tempo agita a materialidade, estranhamos que o Cristo esteja acima disto, acima das coisas materiais. Então ouvimos a sua voz: eu sou, não temais. A tradução diz sou eu, e isso não está errado, mas a ordem das palavras no texto grego é eu sou. Eu sou é o modo como Deus descreveu a si mesmo. E vamos ver que Jesus repete isso muitas vezes neste evangelho. Eu sou é a vida, é a consciência de que vivemos, de que existimos. E esta consciência é Deus em nós. Quando nos damos conta disso, percebemos que o Cristo está dentro de nós, que não adianta esperar encontrá-lo em meio às coisas materiais. Quando ouvimos a sua voz e percebemos a sua presença, aceitamos isso de boa mente e rapidamente chegamos ao nosso objetivo. Somos automaticamente consolados. Vemos logo depois no versículo 26 que a multidão vai em busca de Jesus e Jesus diz: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Traduzido literalmente, as palavras de Jesus são estas: procurais a mim não porque vistes sinais ou símbolos, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Posso interpretar isso de duas maneiras, e uma não exclui a outra. Jesus está dizendo que eles não deram atenção ao simbolismo oferecido por ele para o seu aprendizado espiritual, só estavam interessados em pão. Ou Jesus está dizendo aqui que não houve sinais. O que houve foi apenas que todos comeram pães. Uma multidão composta em grande parte de pessoas pobres, que trabalhavam duramente para o seu sustento, ficou deslumbrada com a ajuda recebida. A preocupação para a maior parte daquelas pessoas era justamente o pão de cada dia. A esse propósito, Jesus chama a sua atenção. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus fala em trabalho, sinal de que aqueles a quem ele se dirigia era composta principalmente por trabalhadores, que se preocupavam justamente em conseguir o seu pão de cada dia. Jesus orienta aqueles espíritos, muitos dos quais permanecem entre nós, que devemos trabalhar pelo alimento do espírito. Somos espíritos. Revestimos de tempos em tempos um corpo físico, mas somos espíritos imortais. O Filho do Homem, mencionado aqui, é o resultado do homem. O resultado do homem, o homem no seu próximo estágio evolutivo, é consequência natural do progresso moral e intelectual efetuado pelo próprio homem. O progresso é lei de Deus. O progresso do espírito, consequentemente, tem o selo de Deus, a assinatura, a confirmação de Deus. É o destino de todos nós, sem exceção, progredirmos fazendo o caminho de volta a Deus. No próximo vídeo vamos estudar a lição de Jesus baseada nestes acontecimentos, o discurso do pão da vida. Muito obrigado pela companhia, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado